Agora vai chegar a quarta etapa, que é aquela que a gente realmente gosta de fazer, que é a chamada geração de ideias. Eu já tenho um problema em mãos, que é supostamente aquele que é o mais importante em relação ao meu objetivo, e é nessa hora que eu vou aplicar as técnicas que eu conheço, brainstorming, estímulo aleatório, mind mapping e outras, aplicar essas técnicas para gerar um grande volume de ideias que me ajudem a resolver esse problema. Da mesma forma que nós explicamos no módulo anterior. Então essa quarta etapa é aquela que em geral nós adoramos fazer, mas não é só gerar ideias. Eu uso as técnicas, gero um montão de ideias e depois eu preciso priorizar entre elas. De novo, pensamento divergente para gerar as ideias e pensamento convergente para priorizar entre elas. No meu exemplo aqui, no problema como incorporar o celular na dinâmica de aula, vou dar alguns exemplos de ideias. Vamos lá, solicitar pesquisas pelo celular para os alunos, usar um aplicativo de colaboração que possa engajar o pessoal da turma, incentivar a captação de fotos e a gravação de vídeos com respostas para os desafios de aula, investigar os recursos de aprendizagem adicionais disponíveis gratuitamente nas lojas de aplicativos e por aí vai. Então, eu gero um monte de ideias com as técnicas que eu conheço e eu vou olhar para elas depois e filtrar quais são as ideias que mais me agradam. Porque aí vai chegar a quinta etapa. Então faça o seu exercício. Pegue o seu problema, lembre as técnicas que você conhece, sozinho ou em grupo, gere um monte de ideias que possam resolver esse problema. E nós vamos chegar aí na próxima etapa, ok? Aí vai chegar a quinta etapa, que é a verificação, quase no finalzinho do processo. Agora eu já tenho várias ideias e filtrei um pouquinho entre elas. É nessa hora que eu vou verificar se entre essas ideias existe alguma solução, ou seja, uma ideia que tem potencial de ser aplicada na prática, ou um conjunto de ideias que tem potencial de serem aplicadas na prática. Nessa hora, é muito comum se usar a técnica POINT, também explicada no nosso módulo anterior. Vamos pegar um exemplo aqui, Eu escolhi entre as minhas ideias, do meu exemplo, usar um aplicativo de colaboração para engajar os alunos. Eu vou aplicar a técnica POINT para analisar essa ideia, para ver se ela tem potencial realmente de ser transformada em algo prático. Então vamos lá, o P de pontos positivos. Se eu usar um aplicativo de colaboração, os alunos vão poder compor respostas colaborativas e trocar experiências. Ok, excelente. O O de oportunidades. Podem surgir aprendizados que não estão previstos no plano de aula inicial. Vamos aqui no I de issues, ou em português, preocupações. Como é que eu vou garantir que a atenção dos alunos não seja dispersada? E no NT de new thinking, ou em português, novas ideias, eu preciso estabelecer um tempo limite de uso para o telefone celular. Então, na fase 5, eu estou simplesmente olhando para as minhas melhores ideias e refinando para verificar se elas podem se transformar numa solução. E aqui eu usei a técnica POINT. Então, qual é a sugestão? Que você faça a mesma coisa. Aplique a técnica POINT para refinar e para avaliar as suas melhores ideias.
Nessa hora vai chegar a última fase da resolução criativa de problemas, que é a chamada implementação. Passamos por definição de objetivo, levantamento de informações, investigação do problema, geração de ideias, verificação das ideias para gerar uma solução. Agora vem a implementação. Eu pego as minhas ideias principais que já foram verificadas e, portanto, parecem ser uma solução, e eu vou planejar como é que elas vão ser implementadas. Então a divergência aqui é eu listar as ações, os recursos, as pessoas que estão envolvidas na implementação ou na transformação da ideia em algo prático, e a convergência é fazer um plano ao longo do tempo, curto, médio e longo prazo, por exemplo, ou priorizar quais são as ações principais, e aí sim eu vou conseguir transformar aquele meu objetivo numa série de coisas que eu posso efetivamente fazer para que ele seja uma realidade. No meu exemplo, quais são as ações que eu identifiquei? Eu tenho que ir lá encontrar quais são os tópicos de aula mais apropriados para incorporar um celular, eu tenho que escolher um deles e desenvolver um plano de aula diferente. Vou solicitar a aprovação da coordenação pedagógica do meu departamento para usar um recurso que pode não estar previsto no plano da escola. Vou fazer um teste com um grupo pequeno, vou informar aos alunos e vou aplicar aquela aula e vou avaliar os resultados. Então, aqui está um exemplo de uma coisa ligada à minha atividade profissional. Você vai pegar o seu processo de resolução criativa e vai agora gerar o seu plano de implementação, para que isso saia, para que as ideias saiam do papel e se transformem em realidade. Essa é a fase de implementação. Então vai lá e faz isso agora. Para concluir esse módulo, pessoal, um comentário final que é o seguinte: hoje em dia está na moda e com todo o mérito o Design Thinking, ou seja, e aí vai a definição da expressão, que é um método para traduzir de forma criativa e inovadora as demandas dos clientes em novos produtos, serviços e processos. Você vai escutar esse termo, essa expressão, em quase todas as situações em que se fala de inovação ou criatividade. E se você olhar os estágios do Design Thinking, e eu tenho aqui alguns que você pode acompanhar pelo material, eles são basicamente empatia, definição, ideação, protótipo, teste e implementação. A correlação com o processo criativo e com a resolução criativa de problemas, ela é direta, ou seja, o Design Thinking, obviamente do ponto de vista do comportamento de um designer, na verdade segue praticamente as mesmas etapas da resolução criativa de problemas. Então, se você precisa de uma boa referência para desenvolver a resolução criativa de problemas, a mais moderna é o Design Thinking. Tem ótimos livros disponíveis no mercado, eu estou indicando aqui, talvez o mais famoso deles, que é o livro do Tim Brown, que é o Design Thinking de um dos fundadores e criadores da IDEO, uma empresa americana sensacional na área de design. Você pode usar essas referências para aumentar, melhorar a sua capacidade, a sua habilidade de usar a resolução criativa de problemas. Na essência, é basicamente a mesma coisa. Design Thinking é a forma moderna de você abordar esse assunto. Portanto, daqui em diante, a sugestão é a mesma. Teste o seu conhecimento aplicando na prática. Pegue essas 6 etapas, estude, assimile e faça exercícios de aplicação prática, individuais com os seus próprios objetivos e problemas, na sua empresa com os seus colegas, do ponto de vista pessoal ou profissional. Coloque a mão na massa e faça acontecer. É isso aí.